Bem-vindos, galera. Eu sou Júlio Barreto e esse é um Mano a Mano. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco o Felipe Barros, da Felipe Barros TV. Grande analista de estatísticas, é um cara que sabe muito sobre futebol, conhece tudo e vai trazer um pouco da sabedoria dele para a gente aqui hoje no Mano a Mano. Felipe, seja muito bem-vindo, meu camarada. Fala, Júlio, tudo beleza? Agradecendo a audiência qualificada do pessoal aí, sempre dando uma moral pro pessoal do Pitaco Tricolor. Eu que tenho o prazer de trocar essa ideia com vocês. Vamos falar sobre Fluminense, sobre futebol e tudo mais que o Júlio perguntar aí para mim. Beleza, irmão. Filipão, então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco do seu trabalho em si. Conta a sua história, como é que você entrou nesse ramo do jornalismo, né? Que você começou a trabalhar com estatísticas. Conta um pouquinho da sua carreira até aqui. Bem, eu sou formado em jornalismo, né? Sempre tive uma paixão por futebol, acabei ingressando na. Como todo mundo normalmente gosta de futebol, não sabe como não consegue jogar bola, né? Não dá com a bola, não deu muito certo. Aí eu me liguei para alguma função que chegue próximo do futebol. Eu fui para o jornalismo, tentei fazer sempre jornalismo esportivo. Já tive meu site, alguém aí talvez já tenha ouvido falar, o Virando o Jogo, lá em 2015, não era só sobre o Fluminense, falava sobre muita coisa, mas principalmente sobre a audiência na televisão, o pessoal gostava disso, às vezes pode ter me visto por lá. Aí, formado em jornalismo, no meu site, aí recebi uma oportunidade de emprego numa empresa chamada Ortec Sports, que é uma empresa holandesa, multinacional, que faz serviço de análise de desempenho. Ficou bacana, hein? E durante um ano eu fui analista da empresa, analista assim, básico, fazia os mapa de calor, colhi os dados das partidas, depois eu queria virar o gerente da equipe, a gente prestava serviços para Roma, Barcelona, Grande da China, enfim, diversos outros clubes aí do mundo do futebol, Ajax, a gente fez um trabalho importante para aquele Ajax que chegou na final da Europa League contra o Manchester United, enfim. Trabalhei lá durante alguns anos, a empresa acabou por decisões empresariais fechando o escritório aqui do Brasil, eu fiquei desempregado e desde então presto serviço para sites, de vez em quando para clubes, em freelancer, e hoje faço minhas análises no Twitter, no Instagram e principalmente aqui no YouTube, na FBTV, como está aqui embaixo no meu nome escrito. Sim. Convido todos depois até a se inscrever lá também. Estou por conta própria hoje, mas sempre com esse mundo do futebol. Cara, na verdade, eu acho, não só eu, o pessoal aqui todo que te acompanha, o Brunão, a Luísa, o trabalho que você faz é fantástico, né? Porque fazer análise estatística não é uma coisa fácil. É um trabalho que requer pesquisa, paciência, e não é qualquer um que tem esse dom para coisa de números, inclusive. Como é que é feito? Como é que é feito mais ou menos o processo teu? Como é que você escolhe o jogador? Óbvio, a gente também, você pega muito do jogador que está na mídia no momento, né? Que é jogador que surge como possibilidade para um clube e tal. Mas como é que você faz esse processo de pesquisa, cara? O quão longo é esse processo? Quão demorado é o processo? Bem, em relação assim, a tempo que eu levo para fazer uma análise, tudo depende. Por exemplo, tem jogadores quando você já está, quando ele já está no seu radar, né, ele já está no seu monitoramento, é um processo mais simples. Você já tem números dele coletados, você já está com as suas impressões anotadas em algum lugar, você já tem compilados de vídeo montados. Agora, por exemplo, quando você vai fazer um scout, um jogador, vou dar um exemplo aqui do Palmeiras. Essa semana ele anunciou o Benjamin Kusevich, um zagueiro chileno. E não tinha nem especulação sobre o jogador. Simplesmente foi anunciado. De repente, eu olhei e falei, epa, contratar um jogador que aí você parte do zero. Aí já é um processo demorado, você fazia a análise, compila vídeo, vê algum. Às vezes você não consegue ver partidas inteiras do jogador, mas você vê pelo menos pedaços de É muito em partida dele. cima da hora, né? Onde ele esteja em ação, você perde um dia inteiro. Isso para fazer a análise que eu faço assim, que é uma análise meio para prestar serviço para o público, não é uma coisa profissional. Se fosse uma coisa profissional para atender um clube, demoraria semanas, dias, não poderia ser uma coisa feita tão rápido. Mas para você compilar lance, passar uma impressão rápida para o torcedor, aí você pode fazer em algumas horas, perder um dia, assim, não tem nenhuma coisa assim antiética em fazer dessa maneira. Certo. E você chegou já a ter pedidos de. Assim, eu sei que você trabalhou para a empresa, como você falou, mas chegou algum clube, até de repente um clube menor, algo assim, que já tenha consultado você sobre algum jogador que eles pretendiam, algo assim do gênero, ou ainda não chegou a ter isso ainda? Não chegou, não foi nem clube menor, não, é clube rival do Fluminense aqui mesmo no Rio, na virada do Sério? ano. Né? Na virada do ano, 2000, de 2019 para 20, eu tive um contato muito próximo com um rapaz que tinha um certo interesse em subir, né, para o clube, entrar no comitê gestor, né, acho que essa palavra já meio que mata para o clube, e ele não estava ainda lá. Ele falou, me dá uma ajuda aqui, vou levar alguns nomes seus, vamos ver se o pessoal gosta, não sei o que, fazer o serviço. Aí levou,
O Botafogo contratou o jogador que eu falei, tá jogando lá hoje, perdeu até pênalti contra o Fluminense já esse ano. O pessoal vê se sabe quem é. Até imagino. Virou já, hoje ele é o vice-presidente de futebol desse clube. Depois ele me dispensou, não está mais comigo, mas assim, eu meio que ajudei o Botafogo indiretamente. Às vezes, se você perguntar para o Montenegro, o pessoal que comanda lá o Botafogo, eu já falei lá o clube, né? Já, eles não confirmam essa informação, porque às vezes nem sabem nem que fui eu. Mas esse vice-presidente que prestou, que fez tudo isso, ele levou os meus dados para lá e, sim, pedir indicação, pedir assim, indicação deles, assim, ó, estamos questionando aqui qual contrata, qual não contrata. Isso foi até uma experiência muito legal, não sei se estava até na sua pauta, Júlio, e você descobre que o pessoal do scout, da inteligência, da análise de desempenho, não tem peso nenhum na decisão do clube. Esse pessoal participa de 3, 4% na hora de você trazer um jogador ou não, porque praticamente tudo que eu falei não foi feito. Inclusive, próprios jogadores que perguntavam se é bom ou ruim, eu falava, cara, é muito ruim, não traz esse. Eu acho que acaba pesando muito, de maneira errada, na minha opinião, né? Para o clube, uma série de questões financeiras, contratuais, quer dizer, eles não levam só, como deveria levar, na minha opinião, pelo menos, o fator campo, né? Que eu acho que seria o primordial para você contratar um jogador. E é isso que você fala, é até uma apresentação que acontece até no Fluminense, cara. Porque a gente vê, às vezes, certos nomes pipocando ali no Fluminense que ninguém sabe de onde veio, de como surgiu. E, bom, não vou entrar em detalhes, mas. Ô, doutor Mário, Felipe Bastos aí, meu irmão. O cara entende muito de futebol, vamos abrir o olho, porque o rival já usou, né? Vamos aproveitar essa onda aí, mas tudo bem, vamos continuando o papo aí. E, Filipão, me diz uma coisa: a ideia do canal, do Felipe Bastos TV, como é que surgiu? Foi assim, você trabalhava para empresas, você já tinha essa ideia anteriormente, já tinha esse planejamento de um dia ter um espaço seu para mostrar o seu trabalho diretamente ao público? Ou foi algo que de repente alguém chegou para você e falou: porra, cara, por que você não cria um canal, não fala sobre isso diretamente? Como é que surgiu? Como é que nasceu o Felipe Bastos TV, o FB TV? É um pouco das duas coisas. Assim, eu sempre tive essa ideia. Lá em 2015, quando eu tive já o meu site, a ideia era ter essa migração já para o YouTube em algum momento. Lá em 2015 eu já vi que esse modelo de TV fechada, de grande lead, isso aí está completamente defasado. É questão de pouco tempo para isso já ficar só servir somente para a transmissão de eventos ao vivo. Ninguém aguenta mais ficar vendo mesas redondas de TV fechada. Você fala sempre dos mesmos clubes. O programa que passa 1 da tarde, depois passa às 5, o assunto é o mesmo. As opiniões, o cara, no milagre, ele resolve falar de um clube que não está ali naquele centrinho, a informação vem completamente sem estudo, enfim. É um modelo já defasado. Só que as coisas da vida foram acontecendo, eu fui trabalhando, até questões financeiras, eu comecei a ficar sem ter tempo de botar isso no papel, porque eu não queria começar por começar. Começa, faz de qualquer jeito, porque você começa e faz mal feito, você fica queimado, né? Não é legal. Aí, quando eu fiquei agora nessa situação, depois que a empresa que eu trabalhava meio que acabou, aí no início de pandemia, a segunda empresa que eu fui trabalhar, não chegou a acabar, né? Mas praticamente acabou. Aí eu comecei a fazer por conta própria, aí sim começaram a ver pessoas, cara, você está fazendo por conta própria já. Só que você está fazendo no Twitter, depois eu miguei para o Instagram. Aí por que você não vai para o YouTube? É o terceiro passo, é o passo que você. É lá onde você pode rentabilizar. E isso também vai alcançar mais pessoas. Eu acho que hoje em dia o YouTube é mais cômodo. O Twitter também é bem cômodo, mas no Twitter é um formato diferente, você não tem eu falando. Você pode só ouvir, só a jogada no YouTube. Você não pode fazer isso, por exemplo, em direito autoral, sempre falo isso nos meus vídeos. Mas aí também tive ajuda, só eu apareço, mas eu tenho uma equipe por trás que me ajuda com estrutura, parte de divulgação, essas coisas assim, eu não faço tudo sozinho. Eu produzo tudo sozinho, mas tem mais 2 pessoas por trás que me ajudam também, que me estimularam. Entendi. Na verdade, trabalhar o Pitaco é bem recente, na verdade, mas a gente já aprendeu na marra que é um trabalho muito difícil mesmo, né? Então, para você levar isso sozinho é uma coisa muito complicada. Ainda mais que você começou isso, você tinha trabalhos paralelos, na verdade. Então, para tocar um canal ainda trabalhando sozinho é uma coisa bastante puxada, né? Não dá muito para fazer realmente. Não, eu fico o dia inteiro em função. Eu não tenho vida mais. Ainda mais com janela de transferência aberta, até dia 20 você fica em função. Às vezes, agora eu vou dormir, da meia-noite, um time anuncia um jogador, você fala, putz, não vou dormir mais. Aí vai dormir 3 da manhã, acorda às 7. Não é assim. Como é que você vai botar tanto scout no canal? É assim. E vem cá, você também trabalha junto com Resenha 37, não é isso?
Esse já é um projeto paralelo, sim, não é meu, né? Eu sou funcionário, mas desde 2015 o pessoal me conheceu lá no Verão do Jogo, me chamou, eu sou apresentador, é um podcast semanal, assim, com a pandemia ele está remoto, está um pouco, não está tão semanal assim, está sendo meio que quando dá. Mas até março desse ano, desde outubro, dezembro de 2015 até março de 2020, era toda terça-feira, tem lá o programa, 37 minutos, mas resenha descontraída, quase sempre com convidados, e eu sou apresentador, isso aí já não é mais focado no mundo de análise de desempenho, não. Entendi. Apresentação, 90% das vezes futebol, mas às vezes tem basquete, às vezes tem gestão. É Assuntos esportes em geral, no caso, né? E não é focado só no futebol, é esportes em geral, independente do esporte, é algum clube e fala sobre o esporte especificamente. Sim. O grosso é futebol, né? No Brasil é futebol quase sempre, mas tem espaço para Com certeza. Filipão, então agora vamos falar de uma coisa que a galera também quer saber. Você é tricolor, né? Sim, sim. Você é tricolor, é lógico, é um cara inteligente, é um cara safo. E aí, cara, agora me conta um pouquinho da sua história de tricolor, no caso. Como é que surgiu isso na sua família? Sua família tem tricolores na família ou surgiu uma paixão independente? O meu caso, por exemplo, uma família de botafoguenses que um tricolor se apaixonou um dia, se apaixonou pelo Fluminense um dia e virei tricolor. E o teu caso, como é que é? É paixão independente? Vem de família? Como é que é a questão? Aqui foi fácil, aqui é a família inteira, desde o papagaio até o cachorro, todo mundo é fluminense. Só que a parte curiosa dessa minha história é que, se eu contar para as pessoas também não acreditam. Até os 9 anos de idade eu não gostava de futebol, detestava futebol. Sério? E o pessoal, tanto eu comecei na época da Série C, eu tinha 6 anos, o pessoal vinha me zoar os amigos e falava, a terceira divisão tá até bom, mas pelo menos não é a última. Falava coisas desse nível, assim. Então, eu realmente não entendia, não gostava, estava longe de mim. Em 2001, assim, foi o primeiro campeonato, foi a primeira vez que eu parei para ver um jogo do Fluminense, foi aqueles mata-matas do Brasileirão, daquela contra a Ponte Preta, que o Fluminense passou, depois contra o Atlético Paranaense, que a gente foi eliminado. Mas aí Sim. também fiquei meio away de novo, que teve o Campeonato Carioca, aquele caixão, fiquei meio longe. O que me trouxe de volta do mundo do futebol foi a Copa do Mundo, em 2002. Foi a primeira vez que eu sentei e parei para ver um campeonato, já tendo noção mínima do que estava acontecendo. E depois, quando a estreia do Romário, eu lembro que eu estava brincando, jogando videogame, meu pai falou, e aí, filho, quer ver o Romário jogar? Eu nem sabia que o Romário estava no Fluminense. Eu falei, Foi quero. aquele 5-1 contra o Cruzeiro? É. Aí Pô, cheguei no Maracanã, inesquecível. Maracanã lotado, aí desde então não larguei mais o osso. Mudou completamente a minha vida e estou aqui. E em relação a falar o time, assim, o pessoal às vezes, acho que até no meu próprio canal, quando eu faço live com o Netflix toda semana também, todo pré-jogo do Fluminense eu faço lá, então, sim, acho que o pessoal que só não sabe que eu sou tricolor quem não quer. Eu também não tenho problema de falar, porque não tem como eu ter chegado aqui, falar de futebol na profundidade que eu falo, o tempo que eu me dedico sem ter um time. É Então, é muito lógico. difícil a pessoa desenvolver uma paixão dessa sem ter um time de futebol. Tem gente que desenvolve a paixão pelo futebol não só a seleção? Deve ter, mas, pô, todo mundo, ninguém é filho de chocadeira, né? Então, Na verdade, eu gostei dessa. Ninguém é filho de chocadeira. Gostei dessa. Não, na verdade, eu também não conheço ninguém que goste de futebol de verdade, que ame futebol só pela seleção brasileira. Você tem aquele pessoal que, eu torço para a seleção, mas que só vê futebol em Copa do Mundo. Porque não acompanha o futebol dia a dia. É o que você falou. A pessoa, para chegar a esse ponto, esse nível de paixão, a ponto de acompanhar, a ponto de trabalhar com isso, que é o que você faz, na verdade, sim. ela tem que ter uma paixão desenvolvida. Né? Então, e não vejo problema nenhum, né? O seu trabalho ele é muito profissional, ele é muito técnico, então não afeta como jornalistas, repórteres, todos eles têm sua paixão por um clube X e isso não afeta o trabalho de ninguém. Entendeu? Pelo menos da grande maioria, né? A gente sabe que tem um ou outro aí que às vezes fala umas besteirinhas. Mas no geral não faz diferença. E em relação ao Fluminense, você está falando desse Cruzeiro e Fluminense Cruzeiro, que foi, né, o primeiro jogo que você parou para assistir mesmo com a estreia do Romário. Você chegou ao Maracanã ou foi para a TV que você assistiu na época? Você lembra? Esse do Romário, eu já tinha ido ao Maracanã 2 vezes antes. Fui no Fluminense Vasco, foi um 4x4 em 2000, não lembro nem que campeonato que era, sei que foi um 4x4. 4x4 não, 4x3 pro Vasco, foi aquela tradicional freguesia. O Fluminense abriu 2x0, tomou uma virada, enfim, uma coisa meio doida. Nossa. Não lembro o que foi com o torneio. Fui naquele Fluminense brasiliense do Murilo, que ele fura, Aquele também 1x0? é. Eu Fui lembro. nesses Não. 2 jogos aí, só que eu não fui sem ter muita noção do que estava acontecendo. Fui lá, vi, mas Que perdeu os bom, dois né? jogos também. Foi uma coisa meio frustrante. Esse Que jogo bom contra o que eu Romário te foi a passou. terceira vez que eu fui ao Maracanã, mas aí eu fui já e vi o jogo, entendi, tanto que fica marcado.
E naquele Campeonato Brasileiro 2002 eu fui em todos os jogos depois. Aí virou, eu moro do lado do Maracanã quase, então aí virou minha segunda casa mesmo. E aí, esse nosso Maracanã contra o Cruzeiro, eu lembro bem que foi na época da camisa laranja, camisa de treino laranja tal, que na torcida tinha mais, acho que tinha mais gente com camisa laranja naquele jogo do que provavelmente com a tricolor, cara. E era muito legal naquela época também. E essa parada que você falou de você ter 2 jogos também, os 2 primeiros jogos, você não lembra muito? Eu lembro muito o primeiro jogo que eu levei meu filho, que foi no Carioca de 2007 também, contra o Friburguense, meu filho, molequinho. Metade do jogo até louco para ir para casa também. Hoje em dia é mais apaixonado pelo Fluminense do que eu, se bobear, entendeu? Então acho que tem muito disso também. E assim, tirando, deixando um pouco de lado a campanha da Libertadores, que a gente tem que falar do Fluminense, então, de Libertadores 2008 e tal. Jogo inesquecível que você tem acompanhado, que você foi no Maracanã e você, porra, esse jogo, meu irmão, não esqueço nunca mais da minha vida. Qual foi seu jogo inesquecível em relação ao Fluminense? No Maracanã, só vale Maracanã, não vale Newton Santos, Não, não. vamos começar no Maracanã, depois a gente joga para o outro. Vamos para fora do Maracanã. Bem, tem esse, né, da estreia do Romário, não tem como esquecer. Tem a final do Carioca de 2005, que foi o meu primeiro título no Maracanã, porque eu não fui na final da Ah, Taça Rio contra o Flamengo, então foi a primeira vez que eu vi ganhar taça, pouca taça. No ao caso, foi vivo, né? Carioca. Aí foi uma taça de turno, eu não considero, mas nem de turno tinha tido antes. Foi essa final de 2005, então é inesquecível, gol de Antônio Carlos, Tuta, Marcão, essa turma toda, Leandro, né? Adversário. Então foi marcante. O jogo contra o Boca, acho que esse não tem como não lembrar dessa partida. Deixa eu ver. 2007 também teve bastante jogo legal na Copa do Brasil, acho que contra o Brasiliense. Foi quando tem aquele golaço do Alex Dias. Tinha muito tempo que eu não ia no Maracanã, tinha voltado de obra, não sei o que. Eu estava meio sem ir, fui nesse dia. E Maracanã, agora depois que voltaram as atividades, né? Esse novo Maracanã não tem muita coisa legal, porque não só perde depois que voltou o Maracanã. Até porque as últimas grandes conquistas do Fluminense acabou sendo no Engenhão, né? 2010, 2012, a gente não teve o Maracanã. A gente acabou no nosso salão de festas lá no Engenhão, que a gente foi comemorar lá como bons convidados, né? Que na verdade eu não entendo. Cara, Engenhão, eu vou ser muito sério com você, eu particularmente, Júlio, eu não gosto muito do Engenhão. Pelo acesso em si, pelo desenho das arquibancadas meio íngreme, eu não curto muito. Mas a verdade é que o Engenhão é a cara do Fluminense, né, cara? A gente tem um histórico lá muito legal. E é de lá que é o seu jogo inesquecível principal? Não sei se é o principal, mas lá no Newton Santos a gente viu 2 títulos brasileiros, aquele Carioca de 2012, que mais seria um torneio bem mequetrefe. Foi Sim. marcante pelas goleadas nas finais, né, contra o Vasco, contra o Botafogo. Então, ali, bem ou mal, a gente viu a geração mais forte do Fluminense. Começou no Maracanã, né, 2010, aí 11, 12, foi toda no Newton Santos, especialmente o time de 2012 com o Deco, Fred, aquela turma toda. Foi lá que o pessoal realmente jogou bem. Não tem como não lembrar do Brasileiro de 2010, né, que foi uma loucura total. Ah, o Conca é absoluto naquele brasileiro. Na verdade, foi uma coisa. Eu particularmente, para mim, foi a atuação de um jogador num campeonato individual que para mim mais impressionou foi do Conca em 2010, cara, porque um jogador de linha, ele consegue jogar os 38 rodadas em alto nível, como ele foi. O Conca dava gosto de ver, né, cara? O Conca era um cara fantástico. E o time de 2012, como você falou também, pô, cara, tu para pensar na escalação, tu fala, pô, meu irmão, que isso, cara? Cavalieri no auge, você tinha Jean, você tinha Thiago Neves, você tinha Deco, Sobis, Fred, Wellington nem voando. Pô, até dá vontade de chorar só de falar um negócio desse. É Só de complicado. lembrar. Mas o Conca, assim, o Conca 2010 foi incrível. Uma pena que, pelo menos pra mim, ele idolatria uma coisa pessoal, ele jogou tudo fora depois. Eu não considero mais o Conca meu ídolo. Assim, é um dos maiores jogadores da história do Fluminense, mas eu realmente, usando uma linguagem moderna que os mais jovens gostam, eu peguei ranço mesmo. Esse Conca moderninho de Instagram não me levou, não. Eu vou te falar sinceramente, isso eu já até comentei até com os amigos. Eu, assim, eu mantive o Conca como ídolo mesmo depois de 2010, mesmo depois que ele foi lá pro rival, eu ainda mantive o Conca como ídolo, até porque ele chegou lá e não fez foi nada, né? E assim, ver a cara de torcedor rival que antes ficou zoando com a nossa cara que o Conca estava indo para lá e depois que o Conca saiu, não fez nada, bolado, eu achei lindo. Mas eu confesso a você que esse Conca atual realmente, assim, eu não estou reconhecendo muito o Conca, né? Eu tenho mais do Conca daquele cara tranquilo, tímido. Isso aí vai ser feliz, tranquilo, mas eu praticamente não reconheço muito, né? Esse Conca, assim, a gente que já trabalha, já tem experiência com assessoria, sabe o que é isso? Isso é meramente um projeto, que deve ter alguém por trás. A gente conheceu o Conca há muito tempo, aquele, muito coletivo.
é uma tentativa de mudança de imagem. Ele tem claras associações com o Celso Barros, então ele bate na diretoria. Não é porque ele está, eu amo o Fluminense. Se ele amasse o Fluminense, ele não tinha abandonado o clube quando o Donivete saiu, não tinha do Flamengo. Isso é um mero personagem, tá? Ele tentou recuperar a imagem dele que ele perdeu, porque ele saiu do Vasco do Fluminense, então a torcida do Vasco não gostava dele. Fez essa propaganda toda com o Fluminense na sua reta final e depois indo para o Flamengo. A torcida pegou o ranço dele. Foi para o Flamengo, ferrou os caras lá com o negócio do dinheiro, não jogou nada. Então, ele foi um grande jogador que é mal quisto por todos os clubes que ele jogou. Então, ele está tentando mudar essa imagem. Assim, é muito claro esse movimento dele. Então, na verdade, tá meio que tá plantando a sementinha agora para ficar de boa com todo mundo, né? Para ficar de bem com todo mundo. A chamada jogada de marketing, né? Sim, daqui a pouco ele aparece com o Celso Barros em alguma politicagem do Fluminense, pode ter certeza. Não duvido não, sabia? Daí é uma coisa que realmente faz todo sentido, até porque os dois são muito próximos, né? E os dois estão meio que nessa de bater na gestão atual, faz sentido mesmo. Mesma coisa, cara, já passou algum perrengue em relação ao Fluminense, por causa do Fluminense, alguma situação mais pitoresca? Tu tem alguma história diferente assim para contar em relação ao Fluminense? Ah, sim, tem, sim. Não vou nem contar a história da chuva no pós-título de 2010, que eu ia para a comemoração, entrei no trem, quando eu saí, estava tudo lá, eu estava numa ilha. Eu estava lá, velho. Para voltar para casa foi terrível, eu tive que voltar correndo na chuva, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha mais nada. Mas isso ainda foi uma história boa, né? Porque tinha campeão, voltei correndo na chuva, descalço e rindo. Mas história estranha, assim foi em 2010 também, eu estava indo para o Fluminense Vasco, aquele Fluminense com 1-0, o gol do Tartar, e era Enem, era o dia do Enem esse dia. Eu fazia a prova do Enem, fiz a prova do Enem esse dia, e só que eu fiz, minha cabeça estava lá no Engenhão, né? Fiz até passei no vestibular, mas eu fiz a prova assim, eu estava com minha hora marcada, era para ir para o jogo, eu não queria saber da prova. Tanto que eu terminei, fui o primeiro a sair dessa. Na hora que deu a hora de poder sair, eu saí. Não sei nem como eu passei. O vestibular foi um verdadeiro milagre. Só que aí, gênio, né? Eu peguei, era Fluminense Vasco, eu peguei o trem em São Cristóvão para ir para o jogo. A sorte eu não estava com a camisa do Fluminense, porque eu estava já clássico, no Engenhão, eu não gostava de ir com camisa. No Maracanã eu até vou, porque o caminho da minha casa eu caio direto ali no setor sul, já não preciso passar por torcida de rival nenhum. Mas no Engenhão eu não gostava, porque tinha transporte público, enfim, no Engenhão era mais barra pesada um pouquinho. Eu estava com uma camisa de Portugal, escrito Deco atrás. Era meu Fluminense Vasco era o meu negócio neutro, né, cara? Era botar essa camisa. E a gente foi, o meu vagão, o vagão do lado era Ira Jovem, o vagão atrás era a Força Jovem do Vasco. E os caras foram brigando, foi terrível, demorou horas para chegar o trem. E uma hora a gente parou, teve que saltar, porque a polícia se enrolou, botou a gente no negócio errado. E na hora que eu saí do vagão, estava cercado pelas duas torcidas, tinham alguns tricolores, e os caras estavam em cima, enchendo o saco, empurrava, queria brigar. Aí um passou por mim, olhou assim e falou, não, nele não, camisa de Portugal é Vasco. Eu falei, é isso aí. Mas faz sentido, quando você começou a falar da seleção do VAR, seleção de Portugal, Deco e tal, eu falei, pô, eu até pensei que ele provavelmente vai confundido com o Vascaíno no meio da cena do Fluminense. Mas acabou que salvou a pele, né, cara? Não, mas era fácil, era só mostrar qualquer coisa no telefone, do ideia para trás, né? Ser Vascaíno e botar a camisa do jogador do rival. É verdade, é verdade. O Deco já estava no Fluminense naquela época. É. Aliás, o último grande jogo que eu me lembro assim no Maracanã, a nível Maracanã mais antigo, foi justamente que Vasco e Fluminense, que foi 2-2, em 2010 mesmo, que foram 88 mil pessoas, cara. O Maracanã estava espetacular. E que, se eu não estou enganado, acho que foi o Deco mesmo que no final do jogo chegou a perder um gol por ter virado o jogo pra gente. Na marca do pênalti ele bateu por cima. E ele perdeu um gol feito, no fim. Sim, pô, foi o último jogo do Maracanã assim que realmente me encantou, né? Aquele Maracanã antigo. O Maracanã atual é legal, tal, as torcidas tentam fazer umas festas diferentes, mas não vai ser a mesma coisa que era naquela época, né, cara? Aquelas festas. Eu tenho uma teoria, por exemplo, eu quando falava desse Maracanã que você falou agora com meu tio, ele falava que eu não conhecia o Maracanã, que esse nosso Maracanã era um cocô. Aí quando eu falava de uma piada, que ele vai falar que esse Maracanã é ótimo e eu vou falar que esse é horrível. Eu acho que isso está muito atrelado às suas lembranças afetivas ao estado, principalmente de vitórias, né, de conquistas. Se o Fluminense monta o time no ano que vem, é campeão da Libertadores, Mundial, nesse Maracanã, às vezes a gente muda de ideia. Eu não sei se a torcida do Flamengo, por exemplo, desgosta desse Maracanã. Claro, a tendência é preferir o outro, mas uma pessoa mais jovem vai amar esse. E daqui a pouco eles vão inventar uma reforma nova nesse, e o próximo vai ser pior. Esse vai piorando.
É que, na verdade, o futebol ele vai caminhando. A parte financeira, né? Isso foi um absurdo, ridículo. Estou entrando nesse mérito. Isso aí não tinha que ter feito obra nenhuma naquele estádio, tinha que ter construído no raio que parta do estádio e deixado o Maracanã lá. Mas eu acho que essa memória afetiva muda com taças. Dá para recuperar aí. Sim. Esse Maracanã que até o seu tio falou, né? Que eu peguei a pegar. Eu tô com 45 anos, então eu peguei o Maracanã raiz ainda, né? De arquibancada de pedra tal. Foi um jogo de Brasil, seleção brasileira também lá, 150 mil pessoas lá, tudo espremidinho. Era bacana, realmente. É o que você falou, memória afetiva, né, cara? O Maracanã de hoje em dia é legal, mas acho que prejudicou um pouco a questão das organizadas, né? As organizadas faziam umas festas bem bacanas na época com as bandeiras, a entrada do bandeirão ali. Hoje em dia é mais complicado fazer isso, mas é o que você falou. Bota uma Libertadores ano que vem, não sei, né? Vai ser meio complicado ano que vem. Bota uma Libertadores em 2022 lá pra gente, que rapidinho o pessoal passa a gostar desse Maracanã. É realmente um. Mas você, prefere Maracanã ou Engenhão? Não, Maracanã, lógico. Fomos campeões lá, mas não dá. Maracanã. Até esse, eu prefiro esse Maracanã mesmo do que o Milton Santos, com todo respeito ao estádio. Sem dúvida, cara. Chegou em algum jogo oficial no Laranjeiras ou você não é dessa época mais também? Não. Até quando eu comecei a comprar, até tinha lá, mas era uma coisa muito rara, assim. Eu nunca fui, não. Já fui em São Januário, já fui no Raulino e fui naquela final da Primeira Liga em Juiz de Fora. São os estádios que eu fui. Mas você conhece bem também, pô. Esses todos que você citou particularmente, eu não gosto muito de São Januário. Entendeu? São Januário acho que é porque é pé frio pra gente também. Eu fui na final de 2005 lá na Copa do Brasil contra o Paulista e meu irmão, nossa senhora. Ainda conheci até um pessoal que veio de Espírito Santo lá, a gente ficou meio de guia turístico para essa galera, gente boa pra caramba. Todo mundo saiu lá triste, encher a cara de pizza depois, mas tudo bem, faz parte. O Filipão, então, para encerrar, cara, projetos seus aí que você tem em mente, atualmente, obviamente, deve ser o canal, né, o teu carro-chefe atualmente, mas o que você tem em mente profissionalmente para daqui a os próximos 2, 3 anos, mais ou menos? Bem, a ideia é conseguir fazer o canal crescer cada vez mais, porque, como eu te falei, né? Quando eu comecei o canal, a ideia é ter um projeto, e ter um projeto assim, isso que acontece hoje é um mero embrião, assim, a ideia é, como está o nome FBTV, é a ideia de transformar isso cada vez mais numa substituição de uma emissora mesmo, ter programas, ter programação diária, não ter só eu falando, não ficar preso em scouts, a ideia é tudo isso acontecer, mas claro que isso é que você falou, para 2 anos, 3. No momento eu vou devagarinho, eu vou lançar já, acho que até dezembro já vai ter saído um curso de análise de desempenho, também muita gente vai me pedir. Pô, bacana, hein? Vai sair um negócio online, claro, né? Nem que eu quisesse presencial poderia, mas por enquanto online, no futuro, quem sabe, poder também trocar experiências de uma forma presencial, e nunca fechado a ideia de poder trabalhar em um clube, de preferência Fluminense, né? Se tiver mais para trabalhar de forma séria, se for igual foi na virada do ano, eu não quero. Né? Porque você faz um trabalho muito bacana. Eu digo isso como espectador, entendeu? Assim, dá gosto de ver os seus vídeos, porque você mostra que é um cara que sabe o que está falando, que você estudou o que está falando. Aí, de repente, você apresenta um projeto de uma maneira séria para um clube. Nem um projeto, foi o caso que você apresentou um estudo para o clube. E aí, simplesmente, a coisa é descartada, realmente não vale a pena. Mas vamos bater um pouquinho no presidente, né, chefe? Olha aí, ó, tá na pista, né? Flusão, é tricolor, então vamos aproveitar isso, né, cara? Porque eu acho fundamental você ter gente envolvida no clube que se identifique com o clube, entendeu? Porque eu acho que a melhor maneira de você crescer é quando você se cerca de pessoas que se importam com a instituição e queiram crescer junto. Mas vamos lá, né? Quem sabe a gente consegue movimentar isso mais para frente. Filipão, olha, foi uma grande honra, cara. Eu sou um fã do seu trabalho. Eu vejo o teu canal e assim fico impressionado com o que você faz e sei que não é uma coisa fácil, é uma coisa demorada, é uma coisa que te ocupa muito. Então isso me deixa ainda muito mais lisonjeado por você ter usado seu tempo para vir aqui falar conosco. E assim agradeço demais a sua presença. Foi uma honra mesmo. Espero que a gente possa ter futuramente outras oportunidades de conversar. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo seu trabalho que é incrível, cara. Eu que agradeço, Júlio, agradeço a você, ao Bruno também, que foi quem falou diretamente comigo no nosso primeiro contato. Agradeço a todo mundo que assistiu, a gente aqui é importante, né? Eu sempre falo, sem o Felipe Barros todo mundo vive, mas sem o público não tem Felipe Barros no YouTube. Então, primeiramente, é verdade. Que assiste a gente e sempre que der, foi o que eu falei, eu sempre
tento participar quando o pessoal me chama, mas às vezes a agenda não bate, é uma coisa meio complexa. Como você Sim. falou, tô pronto aqui, Felipe, podemos começar. Eu falei, tô aqui, porque eu tô o dia inteiro sentado aqui, tô cheio de scout, um caderno aqui, outro aqui. O trabalho não para, né, cara? Não, a janela internacional fechou, meus amigos, agora você vai ter tempo. Aí começa na janela nacional, aí o Flamengo contrata o técnico, o Fortaleza contrata o outro, aí o Palmeiras contrata o jogador, até que eu indiquei, o Breno Lopes, Pô, legal. essa loucura toda, aí volta tudo. Pô, cara, então, mais uma vez, muito obrigado. E a quem está em casa também, assistindo a gente, em casa, no carro, onde for, obrigado pela audiência e até um próximo Mano a Mano. Grande abraço, saudações tricolores.